Olá a todos e a todas que nos escutam. E estamos aqui direto da ilha de Santa Catarina, em Florianópolis. O dia é 3 de maio. A Comissão de Direito Tributário da OAB, por meio do podcast Ativo Intangível, entrevista hoje a Maria Cláudia Ruppers, e nós vamos tratar hoje no podcast da sua formação acadêmica, do mundo da contabilidade, da tributação, e também de um livro bastante lúdico, interessante, o infantil, o Tex e seus amigos. Também vamos tratar da reforma tributária, enfim, mais uma convidada que é recheada de ativos intangíveis, tudo a ver com o nosso título do podcast. Nos deixa muito feliz da gente poder bater um papo com ela hoje. A Maria Cláudia, ela é contadora há 20 anos, é especialista em auditoria e perícia pela nossa querida Univale, também sou formado na Univale em Direito. Ela tem formação complementar em Business Analytics e Big Data pela Harvard Business School, é mestre em Economia e Finanças, doutoranda em Economia, com ênfase em Finanças pela FGV, é fundadora e CEO da Euro Contabilidade e preside a Aliança Brasileira dos Importadores, Varejistas e Atacadistas, a BIVA. Lecionou em cursos de graduação e pós-graduações por 10 anos, é membro da Comissão de Relacionamento com Órgãos e Entidades Tributárias do nosso queridíssimo Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, também é membro da Comissão Técnica de Contabilidade para propor ações e soluções de simplificação e desburocratização perante a Secretaria de Estado da Fazenda, e está aí coordenadora do grupo de trabalho GT sobre tratamento tributário diferenciado, o TTD. Trabalhamos juntos nesse GT. Tenho a honra de participar representando a OAB, ela o CRC. Ela também é apaixonada por educação, é autora do livro que eu falei há pouco, né, de educação tributária para crianças. Vou repetir, o Tex e seus amigos. O merchan aqui ele é completamente gratuito, que a gente vai saber, já praticando um pouquinho de spoiler, que esse é um livro com voluntariado. Ela é freediver e também já nadou com tubarões, e ela treina também para escalar montanhas, várias montanhas, né? Literalmente montanhas também. Então, se o pessoal tiver aí, Maria, preparado para enfrentar as profundezas de todas as coisas que tu faz, que fiquem bem ligados aí com os ouvidos e também as mentes, para a gente saber um pouco mais do tudo que ela faz, né? Bastante inquieta, e ela joga no meu time da inquietude. O programa de hoje também, nós contamos com a facilitadora Alessandra Carione, colega, advogada, especializada em direito aduaneiro, é professora de direito aduaneiro empresarial da Faculdade do SESUSC, aqui em Florianópolis, mestranda em direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ela coordena também um grupo de estudos em direito aduaneiro pela OAB de Santa Catarina, é coordenadora do NUPARB, a equipe de arbitragem empresarial da Faculdade SESUSC, e também preside a comissão da OAB de Santa Catarina, a OAB Vai à Escola. Então, um prazer estar com vocês, especialmente aí pelo aceite da Maria Cláudia, nossa entrevistada de hoje, e certamente vai trazer um montão de ativo intangível para a gente. Maria, eu inicio
com a primeira pergunta, depois eu vou variar as perguntas sucessivas aí com a Alessandra até o seu final. E aí com o objetivo da gente trazer às pessoas que nos assistem e que nos ouvem um bate-papo aí com leveza, descontraído, mas, sobretudo, trazendo conteúdo para todos os nossos ouvintes. Então, sem mais delongas, primeira pergunta, Maria. Maria Cláudia, por que optasses aí pelo curso de contabilidade? Bom, primeiro, André, eu quero agradecer o convite, para mim é uma honra. Agradecer o convite e essa bela e divertida introdução, né? É a primeira vez que eu sou introduzida dessa forma, obrigada. É uma honra estar aqui com você, com a doutora Alessandra, que eu vou tentar chamar de Alessandra só, a pedido, né, da própria Alessandra. Enfim, é uma grande honra estar aqui com vocês e com o pessoal aí que acompanha essa bela audiência que o programa tem também. Bom, essa pergunta ela traz algumas reflexões, né? Voltando lá atrás, alguns anos atrás. Bom, primeiro eu optei pela contabilidade pela facilidade com os números. Foi até um professor de matemática, ao quem eu devo muito também, que recomendou que eu seguisse em alguma área afim, né? Ou contabilidade ou alguma área afim, por conta da facilidade com os números. E até era algo, né? Ele me incentivou muito a cursar a faculdade, porque lá atrás não era tão comum, especialmente para quem veio, né, de origens como a minha, né, origens mais humildes. Eu fui o primeiro membro da minha família a cursar o ensino superior, então já foi aí uma quebra de barreiras, né? E aí a contabilidade surgiu por isso. Mas eu preciso confessar que lá no início, eu já trabalhava na área também, já trabalhava há muito tempo como auxiliar na área contábil, mas eu prestei o vestibular e o Enem também para ciência da computação. Então, a minha carreira ela começou como ciência da computação, ela nunca deixou de ser, aqui no escritório de contabilidade, né? O escritório está completando 18 anos esse ano, nós temos uma área de tecnologia, então é uma carreira que eu não segui diretamente, mas ela continua aqui. E claro que hoje eu tenho o privilégio de trabalhar com pessoas, de contar aí com um time de profissionais mais qualificados do que eu nessa área da computação, então que é muito bom, já resolve bastante essa área. Agora, a entrada, né, na contabilidade foi por meio da matemática. Mas ao longo aí da minha carreira, logo no início, já fui percebendo que a contabilidade não é apenas sobre matemática. Na verdade, ela é muito mais sobre sonhos, né? Especialmente quando a gente vai empreender na contabilidade, as pessoas nos procuram porque elas têm um sonho de empreender, um sonho de melhorar o seu resultado, um sonho, de repente, de prover empregos de uma forma diferenciada para a sociedade, de contribuir com a economia de alguma forma ou de alguma realização pessoal, né? E a contabilidade, eu costumo dizer que ela é essa ponte entre esse sonho e a realidade. Porque se a gente for olhar pelos números também, né, mais de 60% das empresas não alcançam 5 anos. Então, uma boa contabilidade, uma boa assessoria faz a diferença, né, na facilitação aí desse sonho. Maravilha. Muito bom. Tem tudo a ver com função social da empresa, né? A Alessandra também vem do direito empresarial, também já lecionei direito empresarial, e a longevidade, ou, no maior do sonho nosso ainda, a perenidade das empresas faz com que se atinja, claro, o fim social, né? E aí tem a ver o fim social com o sonho, realmente. Sonho que, às vezes, o sonho sonhado que é concretizado, né? Então, isso é muito bom. Já daria também para a gente ficar conversando sobre essa tua resposta e pegar vários ganchos, mas vamos seguir adiante que o nosso tempo urge, né? Obrigado pela tua resposta. Alessandra, por favor, aí fique bem à vontade. Agora a pergunta aí, a palavra é contigo. Muito obrigada, André. Primeiramente, olá a todos e a todas, né, que nos ouvem, nos ouvirão. É muito legal, muito bacana estar aqui. Eu sou muito grata pelo convite, André, principalmente por dividir esse momento com a Maria, uma pessoa que eu admiro muito. Essa iniciativa do livro, ela é perfeita, principalmente quando nós acreditamos que a finança é introduzida desde o momento
escolar, né, nas primeiras fases, nas primeiras séries, é de extrema importância. Eu também sou contadora, isso não tem ali, não tem a informação, mas eu também sou contadora, e eu brinco, né, com CRC e tudo. E falo que ainda a prova do CRC é bem mais difícil que a OAB. Então, é um grande prazer mesmo estar aqui. E antes de fazer a pergunta para a Maria, eu apresento rapidamente o André, que é advogado, presidente da Comissão de Direito Tributário da UB de Santa Catarina, especialista em administração tributária e processo civil, professor em pós e MBAs, palestrante, árbitro empresarial e esteve conselheiro do TAT e do CARF anteriormente. Já então, prosseguindo para minha primeira pergunta, né, já a segunda da Maria, além da formação de contabilidade, também é especialista de auditoria e perícia. E com essa formação complementar, também Business Analytics e Big Data pela Harvard Business School, e também mestrado em Economia e Finanças para concluir o seu doutoramento. Também com ênfase em finanças, correto? Na sua visão, Isso. tudo isso está entrelaçado? E mais, para você, o direito tributário e a contabilidade são áreas afins? Como tributaristas e contabilistas devem ser parceiros, né? E qual a importância dessa parceria? Obrigada pela pergunta, Alessandra. É bom que eu consigo explicar um pouquinho. O pessoal às vezes pergunta, né? Mas por que saiu da contabilidade, aí foi para a economia, e aí vive junto com o pessoal do direito? E aí, que bom que a gente tem a oportunidade de falar, né? Com certeza, né? Eu acredito muito que esse tipo de conhecimento ele se complementa. Você é prova disso, né? Agora, do direito e contabilidade, e uma prova muito bem sucedida, né? São áreas que com certeza se complementam muito bem. E já são necessárias, né? Já é necessário que caminhem em conjunto, mas cada vez mais. Sem querer já falar em reforma, né? Que dá vontade também, mas são áreas que imprescindíveis nesse momento que vivemos hoje. Bom, voltando lá no início, né? Contabilidade, auditoria, então entendo e foi com essa vontade, enfim, elas são a base ali para entender as operações da empresa, as operações das empresas, a saúde financeira, então elas trazem uma base muito importante. E claro que são especialmente importantes num país como o nosso, né? Que temos aí uma das maiores taxas reais de juros do mundo. Então, é fundamental uma boa contabilidade e auditoria também, para essa checagem dos números e tudo mais. A experiência em Harvard foi transformadora na minha vida. Ela sempre foi um sonho também. Eu, como estava, gosto de falar em sonhos, né? Mas gosto de concretizar os sonhos, né? E gosto de correr atrás dos sonhos. Então, foi uma experiência, assim, transformadora. Me permitiu aí análises mais profundas por conta do Big Data, que de certa forma conversou lá com o início da minha carreira com ciência da computação, só que foi aí uma caminhada grande, né? Enfim, algo transformador que até hoje, o conhecimento bom é que ele fica com a gente, né? E aí até hoje faz parte da minha carreira. A questão do mestrado e do doutorado, eu acredito que eles complementam e muito todo esse arcabouço, né? Nos ajudam a entender melhor esse contexto e essa complexidade desse ambiente econômico que vivemos, ambiente econômico e financeiro do nosso país, que também é desafiador. Aí eu só queria destacar aqui dentro dessa área do mestrado e também do doutorado, algumas paixões que eu acabei adquirindo pela econometria, que é algo assim que hoje eu passo a utilizar muito aqui no dia a dia também, para análise de dados, seja lá na nossa comissão, André, então um pouco é analisado também e ajuda a entender melhor, né, se realmente aquela variável, se ela tem causalidade, se é apenas uma correlação, então ele dá um outro olhar mais profundo, mais analítico para os dados, porque no fim, intuição é bom, mas a gente precisa checar com os dados, né, para ir na direção correta. Eu sempre falo da importância da qualidade da evidência. E isso, num curso de mestrado e doutorado, a gente ganha muita bagagem com isso, né? A gente consegue olhar para aquele dado e entender para aquela informação qual é o fundamento, qual é a verdade daquilo. Então, vai abrindo a mente para vários outros aspectos. E mais recentemente, no doutorado, algo que me despertou muita atenção foi o campo das políticas públicas. E aí, como eu sou uma pessoa muito otimista, o que eu posso falar é que tem muito espaço para melhoria. Então,
é algo legal, né? Entender como é que as coisas funcionam, como que elas deveriam funcionar, quais são os espaços aí para melhoria. E agora o que eu quero muito comentar também da pergunta da Alessandra, que para mim ali é o mais interessante, porque dessa necessidade, e é uma necessidade do direito tributário e da contabilidade caminharem juntas, eu sempre gosto de trazer alguns dados também, né? Só em matéria tributária, desde a promulgação da nossa Constituição Federal de 88 até o ano passado, foram quase 500 mil normas. Imagina só, conseguir acompanhar tudo isso, né? É mais fácil até medir por hora. O Brasil, ele conta, é disparado o maior do mundo, com a média aí insana de mais de 2 normas tributárias sendo editadas por hora útil. É algo assim surreal. Contamos com quase 100 tipos de tributos, divididos entre impostos, taxas e contribuições, cada um com um fato gerador, uma base de cálculo, uma alíquota, o que fica muito difícil responder uma simples pergunta, né? Quanto que determinado produto paga em tributos? E fora toda a complexidade relacionada a obrigações acessórias. No Brasil, por exemplo, gastamos ali 1.500 horas por ano só para apurar os tributos. Também disparado o maior do mundo, né? A média nacional, só para a gente ter uma referência para quem está nos acompanhando, fica em 230 horas. Então, tem muito espaço para melhoria. E tudo isso, né, leva a um contencioso tributário, que hoje também é o maior do mundo, de 75% do PIB. Então, claro que as empresas precisam, né? As empresas, elas saem na frente se elas têm uma boa assessoria contábil e jurídica e tributária. Um advogado tributarista com certeza faz a diferença também. E aí são áreas complementares, né? A contabilidade, ela vai até um certo ponto, mas tem medidas que realmente só um advogado tributarista vai ter aquela experiência, aquela bagagem ou o caminho jurídico mesmo, porque muitas vezes é necessário. E aí eu sempre coloco, né? Ah, mas por quê? É um investimento? Com certeza, é um investimento. Primeiro, né, por algumas razões. Sempre coloco, primeiro, para ajudar a identificar algum passivo, principalmente aquele passivo desconhecido, que às vezes a empresa tem e nem percebeu. Então, imagina um profissional identificar isso, já faz a diferença, ela vai ter tempo para corrigir aí alguma coisa nesse percurso, né, antes que a coisa fique pior. E segundo, claro, que para buscar oportunidades, e tem muitas, no meio de toda essa complexidade, muitos erros ocorrem. E aí estou falando em erro mesmo, não estou falando em situações de evasão, nada disso. E a maior parte dos erros levam o contribuinte a pagar mais tributos e não menos. Então, com certeza, esse investimento ele vai trazer resultado, né? E com bons parceiros, resultados melhores ainda. E o mais legal de tudo isso é que o resultado ele não é só para a empresa. Claro que precisamos, né? A economia precisa de empresas sólidas e tudo mais, mas esse resultado ele se reflete, né, na economia com certeza, porque a partir do momento que um bom profissional consegue ali identificar oportunidades, e aí falando de forma mais simples, até de redução de carga para a empresa, esse é um dinheiro que ele vai ser reinvestido na economia. E toda redução de carga, a literatura na parte econômica já está cansada de falar sobre isso, né? Redução de carga tributária, ela é um estímulo ao desenvolvimento econômico. Então, o papel ele vai muito além de ajudar uma única empresa. Então, eu sou fã dessa área, né? A minha dissertação de mestrado, ela foi analisando o impacto da carga tributária e da burocracia no desenvolvimento econômico. Fiz uma análise ali de 165 países e meio século de dados. Então, assim, realmente é vasto, é um tema que já está até superado. Só falta, talvez, trabalharmos mais em políticas públicas voltadas a isso. E redução da burocracia, o efeito é ainda maior. Mas já me empolguei, Alessandra, desculpa. Imagina. Então, tivemos aqui uma aula sobre a relação do direito tributário e contabilidade com informações super importantes. Eu sempre falo que números não significam tudo, mas explicam muita coisa. Não é à toa que o nosso sistema tributário é conhecidamente um dos mais complexos do mundo, e é por isso que o Brasil não lidera o ranking aí do Doing Business, né, que registra todos os procedimentos que são oficialmente necessários para a prática de abrir e operar, provavelmente, uma empresa industrial ou comercial. De fato, o sistema tributário está no topo das dificuldades de empresa sobreviver, né, no Brasil. Então, essa relação, os conceitos são muito importantes. Eu também falo sempre que a contabilidade ela é a linguagem dos negócios.
ali onde que o empresário se comunica sem uma contabilidade, realmente a vida útil de uma empresa ela é destruída. Então, enquanto nós temos os princípios do direito tributário, que são responsáveis pela regulamentação da arrecadação dos tributos, a contabilidade vem para buscar levantar as informações quantitativas e qualitativas dos lucros e movimentações financeiras do patrimônio. Então, muito obrigada pela pergunta. Agora, então, volto a palavra para o André para nós prosseguirmos com esse bate-papo muito interessante. Bom, complementando ali, né, a gente tem países vizinhos de origem espanhola, né, e que no ranking estão mais bem colocados do que o Brasil em tudo isso, né? Então, eu olho muitas vezes para esses números e índices que a Maria colocou, também olho um pouco assim ranking de corrupção e a gente vê que nós estamos lá na finaleira e que esses índices, na verdade, eles se encontram, né, na concorrência do Brasil mundialmente, né? A gente não olha só esses índices para domesticamente, né, aqui para dentro da nossa casa, mas também para fora, tem a ver com coisas que a gente vai conversar aqui, o Brasil, o Santa Catarina, por exemplo, sendo um estado exportador, então ele tem assim um olhar para o mundo, né? E tudo isso aí a gente vem perder com esses índices, né? E, claro, cidadania, esse assunto é cidadania na veia, né? Mas vamos em frente com a terceira pergunta aí, Maria. Coordenas o grupo de trabalho sobre o TTD, o Tratamento Tributário Diferenciado. Nós acabamos aí trabalhando, né? E é no gerúndio mesmo, estamos trabalhando juntos no TTD, sob tua coordenação. Eu gostaria que explicasses aí para o nosso público qual ou quais objetivos, né, que são visados pelo grupo de trabalho, como ele se originou e, na sua visão, se essa temática ela tem relevo, ela é relevante para o estado de Santa Catarina, já que ele é, como eu disse um pouquinho antes, um estado aí com uma pegada grande no comércio exterior e possui um número expressivo de portos no nosso litoral. É isso. Primeiro, eu só quero avisar a Alessandra que tem uma fala dela que passará a ser minha também, tá? Contabilidade é a linguagem dos negócios, você vai me ouvir falando muito, tá? Mas eu vou citar fontes, tá, Alessandra? Que bom. Não poderia concordar mais. Naquele seu aspecto ali, né, André, que você trouxe sobre a corrupção e tudo, não querendo entrar já nesse aspecto, mas realmente a correlação que ela tem, né, entre burocracia e corrupção é assustadoramente forte, para não falar outra coisa. Então, quando a gente resolve burocracia, esse é um dos propósitos aqui do GT, por isso que eu já comecei falando dela, a gente está ajudando também a combater a corrupção e a má gestão, que é um outro problema grave, né? São vias diferentes, mas é um outro problema grave também. Esse grupo de trabalho ele foi instituído pelo ato de AT 5 de 2024 da Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina e com o objetivo de realmente buscar ali grandes entidades, por isso que o Conselho Regional de Contabilidade faz parte, OAB, SEBRAE, Fiesc, só para citar alguns, né? A própria Secretaria de Estado da Fazenda também é membro integrante do nosso grupo. E o objetivo desse grupo é ajudar, né, contribuir com ideias para melhorar o ambiente de negócios, reduzindo burocracia, reduzindo insegurança jurídica. Então, é bastante desafiador o propósito, mas com esse time, e falo por vocês ali, pelos membros que estão, que eu tenho o privilégio ali de estar com vocês, com certeza estou bastante confiante com o que foi levantado e tudo mais. Então, a Secretaria da Fazenda, ela instituiu esses grupos de trabalho. O nosso é focado nos TTDs, né, nos tratamentos tributários diferenciados, para buscar melhorias. Esse é o ponto, identificar pontos sensíveis,
recomendar, né, apresentar essas sugestões de melhoria e também analisar tudo que foi proposto via consulta pública. A Secretaria Estadual da Fazenda de Santa Catarina abriu entre janeiro e fevereiro essa consulta pública, então todas as empresas, enfim, foi aberto ao público, todos puderam apresentar contribuições. E aí a nossa comissão conseguiu ali filtrar, analisar e ainda fazer algumas recomendações adicionais. E essa missão do nosso GT, eu costumo falar que ela vai muito ao encontro da política fiscal de Santa Catarina. Santa Catarina já vem desenvolvendo, né, ao longo das últimas décadas, essa política fiscal voltada para a melhoria do ambiente de negócios. Os nossos números já impressionam, né? Com 1% do território, somos o sexto maior, né, PIB do país, né? O sexto estado com maior PIB do país. Maior expectativa de vida, menor taxa de desemprego. Então, assim, né, estrutura portuária, como você comentou, portuária, aeroportuária. Então, que de fato o nosso grupo que trata dos benefícios fiscais, né, falando de forma mais ampla, ele realmente a gente pode constatar que essa política fiscal funciona, porque ela é voltada também à promoção de emprego e renda e não o benefício por si só. Entrando numa questão até mais da área de vocês, que poderão falar com mais propriedade, mas não é copia e cola de benefício, né? Desenvolveu benefícios fiscais que realmente estimulam o desenvolvimento econômico. E agora, no último dia 30 de abril, nós apresentamos, né, nós protocolamos 27 pontos, só por hora, 27 pontos de recomendações de melhoria. Então, para aqueles que estão nos acompanhando, que são interessados ali pela área, se Santa Catarina já se destaca, acredito que, analisando esses pontos, essas sugestões, que foram muito bem formuladas ali pelos integrantes da nossa equipe, tem mais melhoria vindo pela frente. Então, tá algo bom aí para acontecer. Só para dar alguns, não sei se pode, André, passar algum spoiler do que foi colocado. Pode, claro. É, Deve. veio de algumas áreas, né? Tem tanto melhoria para PCD, melhorias para o agro. Quando eu falo em melhorias, envolve alguma questão de carga, envolve burocracia, redução da burocracia em vários aspectos, automatização de processos, vários pontos relacionados à importação também, e alguns pontos ali sensíveis de insegurança jurídica. Então, foram vários aspectos. E o CRC também se manifestou recentemente solicitando ao Estado a manutenção desse grupo, tanto para acompanhamento dessas propostas já apresentadas, mas principalmente para que tenha essa continuidade, porque nós acabamos sendo aí também uma ponte, né, entre a iniciativa privada e o poder público. E claro que da minha parte, se puder contar com vocês aí continua o grupo. Por parte da OAB, a gente já tinha até conversado informalmente, né, Maria Cláudia? É um assunto que eu acho que ele ainda tem fôlego, né? Fizemos 27 pontos. É claro que a gente, de repente, estressar alguns deles, a gente vai ter ainda mais avanço. Isso aí eu acho que é importante, né? É um grupo quase como se fosse mutante, realmente, né? Porque também tem a ver com concorrência, com ética nos negócios, com boas práticas, né? Com governança. Então, ele não fica, como tu falou, só recorta e cola. Eu acho que ele é voltado, né? E ele é tipo, é uma alfaiataria que ele cabe no ombro de Santa Catarina, que é um ombro diferente do Rio, de Espírito Santo e do Paraná, né? E assim por diante. E eu acho que esse é um ponto, sabe? Para a gente aprender, construir tijolinho por tijolinho. Eu acredito muito no assunto, não por outra razão que de todos os grupos eu escolhi o TTD, porque para mim ele não deveria ser uma coisa assim, uma caixinha fechada desse recorte e cola que tu falou. Eu acho que ele é muitíssimo maior do que isso e a gente poderia melhorar num monte de coisa. E quando eu falo na ética, eu chego em guerra fiscal, que é mais antiga do que a Lei Complementar 24 de 75, né? Tanto que ela surgiu por conta disso. Mas, enfim, vamos aí, então, a Alessandra para fazer a pergunta dela, porque se deixar,
A gente já está aí há uns 20 minutos do final e a gente está aí mais ou menos uns 2/3 de conversa, 1/3 ou metade da conversa. É contigo então, Ah, Alessandra, por favor. muito obrigada, André. Maria, você se auto-intitula apaixonada por educação e nós dividimos a mesma paixão. A docência, eu achando inocente que a advocacia era e foi, na verdade, um grande presente da minha vida, assim como a contabilidade. Mas aí chega a docência para dizer, não, espera aí, você pode contribuir um pouco mais. E, e essa paixão a levou a escrever um livro sobre educação tributária para crianças, o TEPS e seus amigos. Eu estou, assim, ansiosíssima para saber sobre como foi essa sua inspiração, saber um pouquinho mais dos personagens e um pouco sobre o desenrolar dessa história. Mas é claro, sem dar spoilers. Se bem que nós gostamos um pouquinho de spoiler, vai. Sandra, primeiro, obrigada pela tua colocação. Eu tenho o mesmo sentimento. Eu fui professora por 10 anos, em graduação e pós-graduação, especialmente na disciplina de contabilidade fiscal e tributária. 1 e 2. Aí aqui já estamos em casa em relação ao fator complexidade, né? E o que eu sentia é que as pessoas, elas acabavam já vindo com uma certa bagagem em relação a esse tema e com algum viés. E aí, dependendo, né, do andar e das ideias que a gente gostaria de introduzir, as pessoas vão criando certa aversão a esse tipo de tema. É um tema delicado, né, de a gente abordar. Foi aí que surgiu a ideia de trabalhar com crianças, porque é um tema tão relevante. Aqui, nessa conversa, está fácil porque é, todos são grandes conhecedores da área, né? Já atuam na área há muito tempo. Mas, enfim, né, para as pessoas que estão começando, elas acabam, especialmente quem não é dessa área tributária, acaba se afastando desse tema. Ah, é complexo, muitas vezes é chato, com perdão da palavra, em respeito aos colegas, mas assim, às vezes é chato. A gente sabe, é tão complexo que fica difícil, né, percorrer nesse campo. Porém, a gente não pode esquecer que a gente está falando, né, quando falamos em tributos, estamos falando na principal fonte de receita dos países. Então, é por meio dos tributos que é possível aí financiar saúde, educação, segurança, infraestrutura, benefícios sociais e por aí vai. Então, não podemos nos afastar desse tipo de tema. Senão, parece que a coisa vai ficando pior. Então, quanto mais cedo a gente tiver acesso a esse tipo de tema, eu acredito que a gente vai estar plantando aí boas sementes para um futuro ainda melhor, mais justo e transparente. E a experiência com as crianças, Alessandra, aí foi sensacional. Porque as crianças querem entender e elas fazem perguntas. As perguntas mais difíceis que eu recebi até hoje, assim, difíceis de serem respondidas, vieram das crianças, porque não tem filtro, né? E olha, uma das perguntas, imagina só a situação. Isso depois que eles tiveram contato com o livro. Vou aproveitar e mostrar aqui rapidamente o livro, né? É, ó, o André está ali com o livro também. Então, Vou ele. mostrar. Obrigada. A O Alessandra objetivo. já morrendo de inveja, né, Maria Cláudia? Ela já louca para estar eh, fazendo teu livro Eu lá. sim. Deixa eu encaminhar um para a Alessandra, assim que terminar. Então, o objetivo é ensinar de forma lúdica e divertida, até divertida, os conceitos iniciais relacionados ao sistema tributário. Então, para que as crianças possam entender que o tributo, ele tem primeiro um lado positivo, e ele tem, sim, né? Sem valor arrecadado com os tributos, não tem como a gente prover saúde, educação, segurança e por aí vai. Então, os próprios personagens, eles já foram construídos dessa forma. Cada um representa aí um ministério, né? Que é responsável por receber esse recurso e fazer o seu bom uso. Então, tem o responsável pela saúde, o HELP, o MUC pela educação, o guarda-pix pela segurança pública, Dona Pontes Iluminada, responsável pela infraestrutura, seu Zeca aposentado, responsável por todos os benefícios sociais, o TEX, que é o responsável por receber esse recurso e fazer uma divisão. Aqui é muito mais fácil, tá, Alessandra? Aqui é dividir por 5. A gente sabe que a realidade é um pouquinho mais complicada, então, mas ainda assim tem algum momento que ele se perde nessa divisão, né? Que aí eu quero retratar a má gestão dos recursos. A história conta ainda com a nuvem mãe, que aí responsável tem essa parte tecnológica. E aí tudo tem relação. Estou me recordando agora da tua pergunta, então tudo vai fazendo sentido aqui também.
E o Beds, que é responsável, né, pela corrupção, que infelizmente é um personagem que não tem como deixar de fora. Então, assim, a ideia foi realmente levar dessa forma, de forma mais lúdica esse tipo de conceito para as crianças, reforçando lições de ética e cidadania, reforçando ali questões de direitos e deveres, especialmente, né, para as crianças. E depois que hoje o livro ele já é bibliografia básica num colégio aqui local, há 3 anos, na Univale, no Colégio de Aplicação da Univale. E as crianças, ao final do semestre, elas fazem uma apresentação, que, aliás, eu vou aproveitar e convidá-los também, quando quiserem, que é um momento incrível. Elas apresentam a feira tributária. E lá elas fazem uma série de estudos e, enfim, e de análises. E aí tem crianças, Alessandra e André também, que elas vêm para a gente como se eu tivesse as respostas, né? Maria Cláudia, eu fiz uma pesquisa e o meu pai é contador e às vezes o pai é advogado tributarista ou a mãe, que acontece muito, né? E ele não conseguiu identificar qual é a destinação correta, clara e correta, de todos os tributos arrecadados. E a criança indignada. E é para se indignar, né? E que bom ver que tem gente ainda indignada. Então, quando eu recebo esse tipo de feedback, infelizmente eu não tenho todas as respostas, tem tributos que, assim, é um tal de depende de tantas variáveis que realmente fica complicado responder isso, mas olhando para esse público, assim, sabe, dá uma esperança de que a coisa vai melhorar. E elas levam isso muito rápido para dentro de casa, porque aí já discutem, né, com os pais, é algo muito legal e já entendem que querem melhorar. Aí já tem crianças sonhando em ser auditor fiscal. Tributarista tem vários, tá? Juízes e que querem mudar e tal, enfim, tem de tudo. Presidente e por aí vai. E de fato, né, as crianças de hoje serão os futuros empresários e os futuros governantes do nosso país. Então, eu realmente acredito que quanto mais cedo a gente trabalhar esse tipo de temática, melhor. E eles gostam. Sim, ponto. Eles gostam muito. Que bacana. Eu estou aqui encantada com esse projeto. E aqui já pensando o quanto de coisas boas nós podemos fazer, porque, como o André falou inicialmente, eu sou presidente da comissão OAB Vai Escola. Digo que uma das comissões mais especiais dentro do sistema da OAB. Quando a presidente Cláudia Prudêncio me deu essa missão de extrema responsabilidade, que é se comunicar com a nossa base, onde os conceitos de civilidade, moralidade são construídos, eu pensei, nossa, eu acho que eu não vou conseguir, ou eu acho que é uma grande responsabilidade, um grande desafio. E no fim, nós já fizemos trabalhos lindíssimos e a cartilha que nós estamos formulando tem a parte de finanças, justamente pela minha preocupação com essa matéria tão cara e sensível. Nós temos um país em que as famílias elas não têm educação financeira e, portanto, tem um número enorme de endividamento. Então, esse projeto, ele é mais que necessário. E, Maria, vejo, assim, grandes projetos envolvendo seu livro, envolvendo sua obra, e a parabenizo pela ideia e pela iniciativa, que realmente é muito louvável. E me orgulha muito, não só o fato de você ser uma profissional exemplar, mas por ser mulher e por nos representar tão bem nessa sua iniciativa. Bom, agora já passo então a bola para o meu colega André para a próxima pergunta. Eu fui contaminado já pelo livro uns dias antes de ti, né, umas semanas antes de ti, e aí rapidamente, quando eu já de cara convidei a Maria Cláudia para fazer o podcast, eu tenho que envolver a comissão da OAB Vai à Escola. Para mim, assim, eu penso muito em cidadania, já desde muito. Ah, eu entendo que o Brasil perdeu muito em retirar disciplinas do hoje, ensino fundamental, como educação moral e cívica, OSPB, né, Organização Social da Política Brasileira. Para mim, são temas que, lá atrás, quando veio a democracia disse que era uma matéria de militarismo. Sem falar em bandeiras, não é essa a intenção, a minha jamais, mas eu acho que, antes de tudo, ela é suprapartidária nisso, né? É ensinar. Por exemplo, no nosso caso, que é do direito, se a gente tivesse
do artigo 1º ao 5º da Constituição, a gente já teria uma nação bem melhor, na minha visão. Se for até o artigo 10, então, aí mais ainda. Mas eu já me contentaria hoje em que tivesse no ensino fundamental os 5 primeiros artigos da Constituição. Então, e junto, a gente tem um livro desse que trata, lá no final das coisas, né? Todo o rio deságua no mar, o mar ali é a cidadania, né? A gente merece ter essa consciência para ter um país melhor. Enfim, é, Maria Cláudia, o teu livro, como já deve parecer para todo mundo, me brilhou os olhos, né? Eu tenho 2 livrinhos infantis aí escritos, estão faltando ilustrar, né? Os ilustradores aí faltam finalizar. Um deles gira em torno de ética nas relações interpessoais, enfim. E no seu, em específico, é isso que nos importa hoje, tem um capítulo lá, o 6, que aborda a corrupção. Também é um tema que eu gosto muito, me dedico muito ao compliance, à governança, né? E esse tema, corrupção, para mim, ele eu entendo como um tema caríssimo aí para a nossa sociedade, né? E como eu disse, tem a ver com governança, enfim, risco, compliance, e por que não a integridade, né? O ápice de tudo isso. Como que tu foi abordar o tema corrupção ali com o Bad, né? Achei muito bom também o nome do personagem, né? Sinistrão ali, né? Olhão arregaladão, todo vermelhão, bem diabólico, né? Como que foi abordar esse tema de uma forma lúdica, cativando aí a criançada? A intenção ali, o personagem ele é bem característico, mas a intenção na história era mostrar que a corrupção muitas vezes ela não vem de forma tão explícita. Até na história, né, ela vem com uma suposta, né, entre aspas, uma boa intenção por trás. Então era realmente tentar despertar ali nos jovens leitores esse interesse, essa outra visão, né, de reconhecer e questionar as intenções e as consequências dessas ações também. Então, por isso que ali ele vem revestido de algo bom, né? Ele até fala que é para ajudar em causas humanitárias, e aí se atropela todo com os dados. Eu também quero chamar a atenção das crianças para a importância de estar atenta aí, né? Estarem atentas aos dados, porque isso nos livra de muita coisa também. Então, dados e evidências com qualidade, com certeza faz a diferença, especialmente no mundo que a gente vive hoje, né, que tem uma enxurrada de informação, mas a maioria não tem qualidade, nem comprovação, e quando a gente vai indo para outros níveis, outras camadas, vai piorando ainda. Então, é tentar começar a despertar desde cedo isso, né? Olha, que informação, qual é a qualidade dessa informação? E aí, claro, que trazendo aí esse tema, que concordo 100% com você também, André, e tem tudo a ver com o trabalho ali que a Alessandra faz brilhante ali da OAB, que eu já sou fã desse trabalho, da OAB Vai à Escola. E para mim também é uma honra estar aqui, quero deixar isso muito claro com vocês. Para mim é muito especial, estou muito feliz. E é isso, né? Reforçando essas questões de cidadania e ética, que aí no final tem consequência. Essa atitude tem consequência, e as consequências são severas ali no livro. E aí, enfim, né? E as crianças têm boas interpretações ali para tudo isso também. O que que elas fariam de diferente? Como que ele se deixou? Algumas ficam revoltadas, né? Mas por que que ele se deixou levar? Estava óbvio. Cuidado, às vezes a gente pode se deixar levar pelo ego, tem várias situações ali. Mas ver isso também, essa resposta das crianças já é algo legal, né? A maioria falou que não cairia, não, André. Olha só. Mas é, temos vários bads aí que são persuasivos, né, cativantes. Então, isso aí é muito legal para a gente conseguir identificar personagens da vida real, para que a gente consiga aí ter uma melhoria na gestão pública, né? E também, por que não, também tem bads para caramba no mundo corporativo da iniciativa privada, né? O Sim. bonzinho e o malzinho faz parte da natureza humana, né? Então, é a vida que segue.
Maravilha. Alessandra, agora aí a tua pergunta. Maria, um passarinho verde me contou que esse seu projeto ele terá um desdobramento. Nós teremos aí próximos capítulos, próximas histórias do Tex e seus amigos. Eu gostaria de saber um pouquinho mais e o que se espera desse desdobramento. Que bom, porque spoiler eu gosto também. Bom, primeiro, vem outras edições também, outros livros, mas antes até eu queria aproveito para compartilhar com vocês que em breve a gente vai ter essa edição do livro Tex e seus amigos sobre educação tributária em inglês. Eu fui procurada por uma editora dos Estados Unidos e em breve, acredito que já no próximo mês eles ficaram bastante interessados ali na ideia, e aí a gente vai ter Legal. esse lançamento fora também. Então, é uma forma de ampliar, né, para, enfim, para outros lugares disseminar essa informação. E fico muito feliz dela estar sendo empregada na escola. É claro que eu quero amplificar isso, né? Eu tenho tentado e já vou contar com a ajuda dos colegas aqui para a gente tentar levar isso, né, mais adiante para outras escolas. E quero levar também para o ensino público, né, que é de onde eu vim. Eu acho que isso pode fazer uma diferença muito grande também para as crianças do ensino público. E o que vem por aí de novidades são os próximos livros com esse tipo de pegada aí de temas relevantes. Então, vem economia para crianças, finanças para crianças, todos com essa mesma questão lúdica, aproveitando os personagens. Então, cada um desses personagens vai liderar uma temática. Então, como eu comentei, economia, finanças, contabilidade para crianças, vem direito para crianças, e aceito colegas ali para a gente escrever alguma coisa também, ficarei feliz. E política para crianças, para fechar o último lá vem política para crianças. Mas eu acredito que a base, a gente precisa de toda essa base. E não nesta ordem, tá? Eu comentei aqui contabilidade, direito, economia, mas enfim. Agora o política vem depois. E que é na mesma linha que você comentou, André, não é para levantar bandeira nenhuma. Acho que enquanto sociedade a gente perde muito quando a gente fica numa briga, que não quero entrar nessa polêmica, mas tem algo muito maior e a sociedade merece algo muito maior, né? Então, melhor e maior. Então é por isso que a gente trabalha. Eu acho que... Perfeitas. Desculpa, doutor. Desculpa, imagina. Eu acho que a gente também se perde um pouco, né? Em achar que a política, que a gente às vezes diz, mas isso é política, não é bom discutir política. Não, não, a gente está discutindo aqui, o que a gente está fazendo é política, né? E isso também falta, talvez, educação para que o povo compreenda que fazer política não é o que a gente vê habitualmente, que é a partidária, aquela que vem ali estampado em rede social, em TV, em rádio, não, né? Isso que a gente está fazendo aqui, em trazer talvez um conteúdo relevante para o nosso público, isso aqui é a mais pura política. É dessa que a gente precisa antes de uma partidária, por exemplo. Depois, se a pessoa quiser algum partido, que ele se identifique e vai lá e opta, né? Mas a gente é político sendo apartidário, primeiramente, né? Isso aí eu acho que ele é muito relevante. E pegando um ganchozinho, educação financeira também, Maria Cláudia, é um tema que, para mim, é de saúde pública. Por quê? A pessoa às vezes não vai bem, vai para um boteco, bebe, chega em casa, incomoda a mulher e os filhos, dá desordem. Isso vai bater num tribunal às vezes, né? Uma briga, uma agressão física, moral. Então, educação financeira também teria que ser um investimento da gestão pública, da administração pública, para evitar problemas maiores, que lá no final vai dar hospital, vai dar penitenciária, vai dar prisões, e a gente vai pagar essa conta, né? Então, Exatamente. né, isso aí, olhando do ponto de vista do bolso, isso aí é de extrema relevância, fora questões psicológicas, emocionais, psiquiátricas, né? Que elas também estão nessa balança aí, somando a nossa conta para pagar.
Eu acabei me atravessando aí deselegantemente com a Alessandra. Eu já vou pular, tá, Alessandra? Às vezes a gente tem no podcast essas intromissões aí para quebrar um pouquinho o gelo. Enfim, eu tenho agora a sétima pergunta, quase que a última, já estourando a nossa 1 hora, que está estourando aí. Maria, nós chegamos no final do programa. Eu pergunto como que tu vê a reforma tributária. É até ruim, né, com poucos minutos que a gente tem em falar disso aí, mas também deixando aí talvez uma pitadinha, né, uma pimenta no caldo de quem nos escuta. Como que tu vê a reforma tributária, principalmente aí a regulamentação dela? Agora, nós estamos bem no início da regulamentação da tributação do consumo, né? E a gente vai ter na sequência, ao menos é assim o plano, né? Leis ordinárias tratando do IPTU, do ITCMD, do IPVA, as sopas de letrinhas aí, que também a gente paga essa conta, né? Depois a gente tem a reforma sobre a renda e também a reforma da tributação da folha de pagamento. E aí eu te pergunto, nós, advogados, né, profissionais do direito, vocês também do direito, da contabilidade, você especialmente da contabilidade, teremos mais aí trabalhos, teremos mais trabalhos juntos, né, advogados e contadores. A gente vai navegar aí em mar calmo, suave, ou a coisa vai ser agitada? Tá mais para Fácil, né? tsunami, né? A perguntinha fácil, tipo criança, né? Te perguntando sobre o teu livro, né? Não, aí fala, né? Enfim, no que vem, porque ainda não sentimos nem o cheiro ainda do que vem de reforma de R, dá uma vontade louca de falar sobre a tributação de dividendos e outras situações, que, enfim, tem Aham. muita questão que é colocada e que não procede, né? Dá Uhum. vontade de falar sobre essa reforma da folha, que tanto o país precisa dessa reforma na folha, como a gente paga muito, como a gente cobra, né, muito, enfim, da nossa tributação sobre a folha de salários. Essa questão já está batendo a porta, né? Esse tsunami a gente já vê ele vindo, né? E já está vindo com tudo. Em 2026 já começam essas alíquotas teste. Eu estou chamando de alíquotas teste porque, na verdade, está complicado, né? Saber do que chamar aquilo, 0,9 de CBS, né? 0,1 de IBS, se não me engano. 2027 já começa a CBS. Então, a gente já vai dar início a essa reforma do consumo. 2029, IBS. Porém, a gente está, tô falando, né, nessas datas, jogando essas datas para frente, mas o negócio já começou, né? Porque muitas medidas precisam ser analisadas e estudadas agora. Então, o planejamento, mesmo com pouca informação, porque ainda falta informação, faltam ainda muitas regulações ainda que vem pela frente, mas a gente já tem acesso a algumas situações, né? Um ponto que me preocupa muito, eu sou uma pessoa muito otimista, mas eu confesso que essa reforma, claro, que ela nos preocupa, uma reforma do consumo. Primeiro que é só uma parte, né? A gente está vendo uma parte do negócio. Já contou com mais de 800 emendas. 800. E eu, bem ingênua, comecei a ler cada uma delas no começo. Depois que passou de 12, eu falei, deixa eu ver como é que vai acontecer esse negócio, deixa eu ver o desenrolar. E aí, enfim, passou de 800. São números, assim, enfim, que causam estranheza a qualquer um, né? É uma reforma muito ampla e é uma reforma, o que mais me dói, aí olhando pelo lado da economia, é que essa reforma, ela claramente, ela não propõe redução na carga. Ela já anunciou, né, que o objetivo não é esse. Ela fala que o objetivo é simplificação. A gente até vê algumas iniciativas que podem simplificar e podem estimular vou colocar assim, a redução da evasão. Vai estimular, né, a solicitação de nota fiscal, por um lado, assim, espremendo esse lado otimista que eu tenho, mas, por um outro lado, causa muitas preocupações. E, claro, né, falando, né, André, dos profissionais da contabilidade, do direito, especialmente do direito tributário, essenciais agora, essenciais para começar já a mapear os próximos passos.
Porque tem muita coisa que tem que ser mapeada desde já. A questão dos créditos é algo para as empresas que acumulam créditos, que elas precisam estar atentas para isso, só para citar um exemplo por conta do tempo. Mas, assim, tem muita coisa para ser estudada e para ser mapeada desde já. Eu penso, assim, que bom, no final dos tempos, eu sempre falo isso, tá? Só vai sobrar contador e advogado tributarista. Porque é o profissional que mais se adapta a tudo, né? É 2 mudanças por hora, consegue dar conta. E agora é mais uma reforma, é a reforma de maior impacto na história do mundo. Ele já está analisando, ele já está estudando, ele já está vendo. Transição de 2 regimes em Trabalhar convivência com, simultânea, né? Então, tem um trabalhar monte. com 2 ao mesmo tempo é surreal, né? Vai duplicar no mínimo a complexidade por um bom tempo, por um bom tempo. E fora o tempo que a gente vai ter que dedicar para encontrar uma solução em meio a esses 2 regimes. Então, com certeza, assim, o objetivo, a meta é ampliar, no meu caso, né, como contadora, o número de amigos tributaristas, advogados tributaristas, porque juntos vamos ganhar mais. Estamos por aí. Maravilha. Alessandra, eu peço a tua gentileza aí para fazer suas considerações finais. Perfeito. Que bate-papo gostoso. Foi um prazer enorme estar aqui. André, parabenizo mais uma vez a sua iniciativa, principalmente o tema. Um tema que foi uma grata surpresa. Agradecemos também a presença da nossa querida entrevistadora aqui, a entrevistada, aliás, Maria, e parabenizo novamente pelo projeto lindíssimo. E conte comigo, conte com a nossa comissão Beva Escola, porque com certeza também a Comissão de Direito Tributário, com certeza faremos trabalhos lindíssimos juntos. Eu só realmente tenho a agradecer e dizer que é um tema relevantíssimo e que bom que há profissionais que entendam da mesma forma, que entendam a urgência de levar esse tema para as nossas crianças e adolescentes, como falei anteriormente, onde realmente os nossos conceitos primordiais são construídos. Então, deixo aqui meu agradecimento mais uma vez, conte sempre comigo e vida longa ao ativo intangível. Um beijo a todos. Muito obrigado, Alessandra. Obrigado de teres aceitado, de estar envolvida, né, representando a comissão da OAB à escola. Também deixo aqui registrado, né, com o testemunho da Alessandra, Maria Cláudia, conta com a comissão, comigo na pessoa física também, porque eu sou entusiasta do assunto. Acho que é assim que a gente constrói uma cidade, né, um município, um estado, um país que a gente mereça, né? E eu acho que por meio de uma iniciativa como a tua, a gente chega nisso, chega próximo disso. Já é alguma coisa, né? Ah, eu vou te pedir, Maria, para quando finalizar aí com as tuas considerações finais, que dentro das tuas considerações finais tu coloque aí alguma orientação, algum aconselhamento para quem nos escuta consiga atingir talvez o ativo intangível que a pessoa imagine. Primeiro, estou muito feliz mesmo por estar aqui. Para mim é uma honra, Alessandra, a honra é minha. Se ter te conhecido, conhecesse o projeto OAB Vai à Escola, eu já conhecia, já era fã, e com essa oportunidade que você deixou aberto, eu uso todas as oportunidades, tá? Não se surpreenda se eu ligar para você na sequência. Muito obrigada, André, também. Obrigada por todo o apoio que você tem dado ao projeto e por tudo, né? Nas comissões e tudo mais. Já era fã do seu trabalho. Muito obrigada. E quero agradecer a todos também que estão nos acompanhando. E, bom, em relação à minha carreira, alguma dica aí? Toda a minha carreira, né? Eu vim de uma família muito humilde. Toda a minha carreira foi construída com muito estudo e muito trabalho. Mas é muito estudo e muito trabalho mesmo. E, aliado a isso, eu colocaria uma rotina de vida saudável. Não precisa nadar com tubarões, não precisa escalar montanha, mas se puder fazer algum exercício é bom. Uma corrida, uma caminhada, sei, uma meditação. Meditação é algo que tem me ajudado muito também.
E essas atividades, né, elas ajudam, essas atividades excêntricas, né, pelo menos funciona para mim, a focar no momento presente. E é algo que quem quiser, quem tiver coragem, não estou recomendando, mas é algo interessante também. E aí, talvez uma mensagem final, né? Foco, determinação e não desistir na primeira adversidade. Nem na segunda, nem na terceira, nem na 18ª. Enfim, não desiste. Se você está certo de algo, mas busca esse preparo. Busca esse preparo, né? Não fica desejando que as coisas sejam mais fáceis, porque comigo nunca funcionou, tá? Às vezes eu peço, podia ser mais fácil, não funciona. Mas aí vai em busca de mais habilidades. Vai treinar, vai estudar, que aí daqui a pouco, a hora que a dificuldade, o desafio te encontra, você vai estar mais forte. Aí isso comigo funcionou. Então é o conselho que eu posso deixar aqui. Bom, quem tiver mais interesse ali sobre o projeto, o livro ele está disponível na Amazon. E quem tiver interesse de levar esse projeto para a sua escola, pode entrar em contato ali com o projeto ali, ou pelas redes sociais, enfim, a gente vai ficar muito feliz de viabilizar isso nas escolas. É o nosso objetivo. Muitíssimo obrigada por esse excelente bate-papo. Muito obrigada mesmo. Maravilha, Maria Cláudia. Eu também vim de escola pública, estudei na Univale à época, trabalhava, pegava 2 ônibus para trabalhar num escritório, depois voltava à rodoviária, da rodoviária a Itajaí, e não era via dupla, BR na época, e já revelando bastante da minha idade, né? E eu fiquei nessa aí 1 ano e meio, nessas idas e vindas, depois que eu vim estudar, finalizar o curso em Biguaçu. Então, também é isso aí, bastante estudo, bastante persistência, não desanimar, né? Eu não fiz mergulhos profundos, mas me batizei em 20 metros, voei de asa delta, né? Então, é bom, é bom, é bom. Isso foca realmente. Bem, eu fiquei muito satisfeito com o nosso podcast, agradecer demais a tua presença. A gente vai tocar muito dos teus projetos aí, certamente ainda em conjunto. Vamos se esbarrar, unir forças, contar também com o apoio da OAB, com a OAB vai à escola, com a Alessandra. Vamos unir forças, certeza, para fazer aí algo melhor para nossas crianças, né? Peço que o pessoal fique atento às redes sociais da OAB Santa Catarina, da Escola Superior da Advocacia, a ESA, as comissões, tanto a de Direito Tributário quanto da OAB, vai à escola, nossas lives, nossos podcasts. Eu espero que vocês tenham entrado de uma forma e saído melhor, todo mundo que nos escuta. Inspirados nos ativos intangíveis aí da Maria Cláudia, e fiquem atentos e acompanhem os próximos, que a gente vai tentar manter essa régua boa que a Maria Cláudia nos trouxe hoje. Então, um grande abraço para vocês e até o próximo.